Olá, Djalma, tudo bem? Olá, Rogério, tudo bem? Graças a Deus. Estamos aqui mais uma vez para estudarmos a Palavra de Deus. É muito bom ter esse privilégio de estudar a Palavra de Deus. Nós estamos fazendo um pouco diferente porque nós tivemos aí essa pandemia do coronavírus e isso mudou um pouquinho a nossa rotina, né? Então nós estamos fazendo agora, para que não haja aglomeração e por não estar tendo atividades na igreja, nós estamos gravando os estudos para que você continue estudando a Palavra de Deus juntamente conosco. Não vai ser a pandemia que vai nos proibir ou nos atrapalhar de falarmos um pouco mais da Palavra de Deus e também deixar as pessoas com fome da Palavra, e nós viemos aqui para compartilhar essa Palavra com o povo. Então vamos recapitular o estudo anterior, onde nós vimos aqui os sinais da volta de Jesus, a volta de Jesus, e nós vimos que Cristo, conversando aqui com os discípulos que estavam preocupados ali com o que haveria de acontecer, ele anunciou tudo o que haveria de acontecer no futuro, deixando claro ali que teria um período onde haveria perseguição dentro de Jerusalém, a destruição de Jerusalém, mas também ele fala o que haveria de acontecer depois desse período da destruição de Jerusalém, e colocando até, classificando alguns períodos, entre eles, onde é intitulado de o tempo do fim. Nesse período iria acontecer algumas coisas: o sol escureceria, a lua não daria sua luz, né? As estrelas cairiam e outros grandes sinais iriam estar acontecendo, como terremotos e tudo. Algo me chama a atenção, como disse outra vez, que o número de terremotos na época de Cristo, a ciência diz que era em torno de 3 a 5 terremotos a cada 100 anos. Mas já no nosso tempo, hoje nós temos em torno de 96 grandes terremotos, sem contar os pequenos tremores que acontecem. Nosso tema de hoje, Djalma, é sobre o milênio. Lembrando que a palavra milênio, ela não tem na Bíblia, mas trata-se de um período de 1000 anos que está lá em Apocalipse, capítulo 20. Mas antes da gente começar a estudar, a abrir a palavra de Deus, eu convido você a fechar o olho e vamos orar. Querido Deus e amável Pai, na qualidade de seus filhos, estamos aqui a lhe convidar para estar presente aqui conosco, que o seu Espírito Santo possa nos usar nesse momento, ao abrirmos a sua palavra, e que a sua palavra possa falar ao coração, tanto nosso, como daqueles que estarão nos ouvindo também. Pai querido, estenda uma bênção sobre todos. A principal bênção é do convencimento da verdade que está aqui. Que o Senhor convença a todos que vão ouvir essa mensagem da verdade que está preservada na palavra do Senhor para nos conduzir à eternidade. Peço que o Senhor nos ajude e nos guarde em nome de Jesus. Amém. Este é o assunto que nós vamos estudar hoje, tá? Milênio. E aí tem algumas perguntas, Djalma. A Bíblia fala de 2 ressurreições. Quando que vai acontecer essas 2 ressurreições? Ao mesmo tempo? Tem períodos diferentes? São separadas? Em João, capítulo 5, versículo 28 e 29, diz alguma coisa, não é, Djalma? Sim, justamente. Vamos ler? Vamos ler. Não vos maravilheis disso, porque vem a hora em que todos os que se acham nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão. Os que tiverem feito o bem, para a ressurreição da vida. Os que tiverem praticado o mal, para a ressurreição do juízo, ou a ressurreição da condenação. Algumas versões colocam de maneira diferente, mas com o mesmo sentido. Então o importante é que tem 2 ressurreições aí, uma para a vida e a outra para o juízo ou para a condenação. O que é essa condenação? Nós vamos ver ao longo do estudo. Isso, Djalma, tem mais uma passagem que fala sobre isso daí, que está lá em Atos capítulo 24, versículo 15. Atos 24, versículo 15, e diz assim: tendo esperança em Deus, como também estes a têm, de que haverá ressurreição, tanto de justos como de injustos. Ou seja, tem o que o Djalma já acabou de ler também lá, haverá 2 ressurreições, para justos e para o injusto. Exatamente. Deus já deixou anunciado aqui como será. É importante isso para nós vermos, porque Cristo já deixa claro na própria palavra de Deus que nada Ele vai fazer sem antes anunciar aos seus servos. E Ele anunciou através do próprio Cristo como será a ressurreição. Ele levantará dos mortos tanto os justos quanto os injustos. Agora, um com um objetivo, outro com outro. Isso. Então a resposta aí para essa pergunta:
que duas ressurreições haverá. Existirá a ressurreição da vida, que é dos justos, e a ressurreição da condenação, que é daqueles que preferiram não obedecer a palavra de Deus, os injustos. E agora, quando ocorrerá a ressurreição da vida, Rogério? É uma boa pergunta, Djalma. Quando ocorrerá? Em 1 Tessalonicenses, nos diz alguma coisa sobre isso. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 16. Diz assim, ó: porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Ou seja, irá ocorrer quando? Pela ocasião da volta de Jesus. Ao Jesus voltar, está dizendo aqui, a trombeta irá ser tocada. Então, quando isso acontecer, os mortos ressuscitarão. Mas quais mortos? Os que morreram em Cristo, de acordo com o texto que está colocando aqui, ressuscitarão primeiro. Porque haverá uma segunda ressurreição. E essa segunda ressurreição de quem será? Só falta um grupo. Aí, Apocalipse, capítulo 20, versículo 6, traz aí um outro texto que de repente pode nos ajudar a esclarecer um pouquinho sobre esse assunto, Djalma. Sim. Apocalipse capítulo 20, versículo 6, assim diz a palavra de Deus: bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esses, a segunda morte não tem autoridade. Pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele os 1000 anos. Aqui, Djalma, tem a parte que eu falei lá, não tem a palavra milênio, mas tem aí o período 1000 anos. 1000 anos. Né? Então os justos são felizes porque eles têm parte na primeira ressurreição. E eles vão viver com Cristo ali durante 1000 anos na cidade celestial. Amém. Privilegiados, né? Bem-aventurados, felizes, esses que vão ressuscitar nessa primeira ressurreição. Isso. E a resposta então, quando vai ocorrer essa ressurreição da vida, Djalma? Quando Jesus voltar. Quando Jesus voltar. De Jesus. Exatamente. E é o momento que nós tanto aguardamos, não é? Sim. Então, Rogério, nós vimos aí que vai ter duas ressurreições. Nós já vimos aí que os justos vão ressuscitar na primeira ressurreição. E agora os ímpios, quando eles ressuscitarão? Djalma, Apocalipse, capítulo 20, versículo 5, nos esclarece sobre esse assunto. Por quê? Ele está falando da primeira ressurreição. E vamos ler aqui o texto e a gente explica melhor. Fala assim, Apocalipse capítulo 20, versículo 5. Os restantes dos mortos não reviveram até que se completassem os 1000 anos. Esta é a primeira ressurreição. Ou seja, depois da primeira ressurreição, os injustos permanecem por 1000 anos para que possa agora ressuscitar. Ou seja, tem um intervalo, Djalma, a Bíblia deixa claro para a gente que tem um intervalo de 1000 anos entre a primeira ressurreição, que é a ressurreição da vida, daqueles justos, daqueles que serão salvos, e a ressurreição da condenação, aqueles que preferiram não seguir o caminho de Cristo. É interessante isso tudo, nós vamos ver em estudo posterior, que essa informação é muito importante para aquilo que Deus usou de maneira didática no passado relativo ao santuário. Esse período de 1000 anos já ensinou lá no passado, e nós vamos ver em estudos posteriores. Não vamos falar hoje não, deixa para mais para frente. Tá? Isso. E a resposta então qual que é? 1000 anos mais tarde é o caso da segunda ressurreição. Depois da primeira, 1000 anos depois, então, acontece a segunda ressurreição. Nós falamos de duas ressurreições, já. Nessas duas ressurreições acontece algumas coisas. Na primeira para a segunda. A primeira nós vimos que é na volta de Jesus. A segunda é 1000 anos depois. Então nós vamos memorizar aí, através de um mapinha que nós vamos mostrar agora na tela, para que você consiga memorizar com maior facilidade o que estará acontecendo durante esse período, da primeira até a segunda ressurreição, o período de 1000 anos ou milênio. Para que isso aconteça, nós vamos perceber que Jesus volta, que nós temos antes aqui, ó, as 7 últimas pragas, que está no Apocalipse. Como nós não estamos estudando esse tema do Apocalipse agora, não vamos comentar, mas acontecerá antes da volta de Jesus, 7 últimas pragas aqui, que não tem nada a ver com o corona, viu? Tem outras coisas piores do que o corona que virão. O que acontece então na vinda de Jesus? Na vinda de Jesus, Djalma, os que estavam mortos e foram justos, se entregaram a Cristo, viveram segundo esses princípios de Cristo, Djalma, esses vão ressuscitar quando Jesus voltar, né? Esses terão o privilégio de fazer parte da primeira ressurreição. E aí,
Nesse período, agora, quando Jesus volta, a ressurreição dos salvos, aí vai ter um período de 1000 anos, onde a terra vai estar desolada, Djalma. Nesse período, é um período que Apocalipse fala que Satanás estará amarrado. Na verdade, é uma circunstância. Por que amarrado? Não tem ninguém para ele tentar. Eu costumo usar um negócio nessa situação, Rogério, que é o seguinte: a pessoa que está acostumada a trabalhar, agora estamos aí ficando de quarentena em casa. Eu já estou me sentindo castigado, porque está acostumado a sair, vai, trabalha, volta, tem aquela rotina toda e foi quebrada essa rotina e o trabalho faz parte de nós. Agora você imagina Satanás que trabalha 25 horas por dia, olha, tem 24, né? Mas são 25 horas por dia que ele trabalha intensamente. Agora ele vai ter quem tentar nesse momento? Não tem. Por quê, Rogério? Aí que está, Djalma. Os salvos, tanto os que estavam vivos quanto os que estavam mortos, vão para o céu. Vão lá, são levados para o céu. E os ímpios que estavam vivos morrem. E os que estavam mortos continuam mortos. É por isso que Satanás vai estar aqui totalmente isolado. E nesse intervalo aqui, dessa primeira ressurreição, que é quando Jesus volta para outra ressurreição, tem esse intervalo de 1000 anos ou de milênio. E aí o que vai estar acontecendo? Onde estarão os salvos nesse período, Djalma? Estarão no céu. Isso é uma coisa que nós veremos também de maneira mais didática em estudos posteriores, onde diz claramente, e a própria palavra de Deus diz que reinarão com Cristo. E o que é reinar de acordo com a palavra de Deus? Vão julgar, e julgar a quem? Os ímpios. Mas isso nós vamos ver em estudo posterior, onde vamos complementar essa parte do que os justos farão nesse período. Djalma, quando ocorre agora a segunda ressurreição? É no final do milênio, desses 1000 anos, onde há a ressurreição dos ímpios, tá? E nesse tempo aí, é quando a Cidade Santa estará descendo do céu, para aqui, para o nosso planeta. Impressionante, porque é uma cidade descendo do céu. E não é uma cidade qualquer, é uma imensa de uma cidade que estará descendo do céu, e nesse momento os ímpios serão ressuscitados e quererão atacar a cidade santa, mas não terão como. E é por isso que a Apocalipse fala que Satanás será solto por um pouco de tempo já. Exatamente. Porque nesse momento onde há a ressurreição dos ímpios, Satanás tem quem tentar agora e ele vai arregimentar um exército para atacar a cidade santa, Djalma. Eu acho interessante que nesse momento, 2 grupos estarão ajoelhados diante de Cristo. Os 2 grupos ajoelharão, um do lado de dentro da cidade e o outro do lado de fora da cidade. E ambos dirão a mesma coisa: justos e verdadeiros são os seus juízos. Depois que Cristo apresentar um filme da vida de cada um, então todos chegarão à mesma conclusão, que Cristo foi justo no julgamento feito com cada um deles. E é interessante que depois disso tudo serão destruídos os ímpios, mas os santos tomarão posse do reino de Deus. Isso nós veremos especificamente no estudo da semana que vem, no próximo estudo. Perfeito, Djalma. Então depois a cidade santa vem, há a destruição dos ímpios nesse momento, tá? E aí agora, vida eterna, Djalma. Mas é só os ímpios que estão destruídos? Os ímpios e Satanás, com todos aqueles demônios que são anjos caídos. É por isso que a Bíblia diz que o mal vai acabar pela raiz. E quem é a raiz? É Satanás. Vai ser destruído juntamente pecado e pecadores. Infelizmente. Infelizmente ao mesmo tempo. Infelizmente porque muitos estarão sendo destruídos. Não são poucos. Mas felizmente porque nós viveremos a eternidade ao lado de Cristo, sem nenhuma dessas preocupações com corona, com outras coisas mais que nós temos ao nosso redor, dengue, H1N1 e outras coisas mais que nós temos, lá nós não teremos isso mais. Djalma, nós estamos falando aqui, mostrando o mapa para você memorizar, mas a Bíblia dá alguma base para isso? Isso é o que nós vamos ver na próxima pergunta. Então vamos lá. Vamos lá. Onde estarão os salvos e por quanto tempo depois ou da primeira volta de Jesus? Vamos lá, Apocalipse capítulo 20, versículo 4, Djalma. Apocalipse capítulo 20, versículo 4. Você está aí com a passagem, pode ler, Djalma. Vi também tronos, e nestes sentaram-se aqueles aos quais foi dada a autoridade de julgar. Vi ainda as almas dos decapitados por causa do testemunho de Jesus
bem por causa da palavra de Deus, tantos quantos não adoraram a besta, nem tampouco a sua imagem, e não receberam a marca na fronte e na mão, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Então você veja só, onde estarão os salvos? Estarão onde? No céu, viverão no céu por esse período de 1000 anos. Né? E aqui diz que eles sentaram-se e foi dado a eles a autoridade do quê? De julgar. E julgar a quem? Os salvos já estão lá. Foram julgados por quem? Por Cristo. Agora, quem que eles julgarão? Os ímpios. Eu acho interessante aqui por que Cristo nos dará a oportunidade de julgar? Para que não tenha dúvida do julgamento que foi feito por Cristo. Para que você depois não fique pensando, poxa, será que ele foi justo com o fulano, com o ciclano que não está aqui? E nós teremos algumas dúvidas. E nós vamos chegar a Senhor, o fulano de tal, Pedro Henrique da Silva, qualquer outro nome qualquer, ele foi uma pessoa muito boa e tudo mais, por que ele não está presente aqui? E aí Deus então te entregará o livro da vida do Pedro, e você avaliará, e no final diz que você vai olhar para ele e dizer, Senhor, justos e verdadeiros são os seus juízos. Nós conhecemos a cara e não conhecemos o coração. Pessoas muitas vezes são boas ao fazerem as coisas ao nosso lado, mas no coração, que é quem conhece somente Deus, no coração os desejos, os interesses são outros, e é isso que Deus está avaliando, está julgando. Então nós teremos esse privilégio de julgar lá e entenderemos. E Ele nos dará esse privilégio justamente para quê? Para não sobrar dúvida alguma, Rogério. Djalma, você respondeu aí essa pergunta, onde estarão os salvos e por quanto tempo, ok? Então estarão no céu com Jesus durante 1000 anos. Agora, e o que está acontecendo aqui na Terra? Nós vimos naquele mapinha agora anterior, né? O que vai estar acontecendo? Qual que é a base bíblica para isso, Djalma? Está lá em Apocalipse 20, versículo 1 a 3, tá? Durante esse milênio, o que vai estar acontecendo? Assim diz a palavra de Deus, capítulo 20 de Apocalipse, versículo 1 a 3. Então, vi descer do céu um anjo. Tinha na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Ele segurou o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, o Satanás, e o prendeu por 1000 anos. Lançou-o no abismo, fechou-o e pôs selo sobre ele, para que não mais enganasse as nações, até se completarem os 1000 anos. Depois disto, é necessário que ele seja solto pouco tempo. Vocês lembram aí que nós falamos ali que Satanás estará preso pelas circunstâncias. Por quê? Ele não tem ninguém para tentar. Aqui na terra estarão todos mortos. Ninguém estará com vida. Estará somente Satanás e seus anjos. Então ele não tem quem tentar. E é por isso que ele vai estar numa circunstância preso. Não tem com quem conversar, não tem com quem tentar, né? E Mas aqui termina, né, a prisão dele. Por que termina? Porque os ímpios são ressuscitados. Os ímpios sendo ressuscitados, ele passa de novo o quê? A ter a quem tentar. E a Bíblia diz aqui na sequência que ele arregimenta esse povo para atacar o que mesmo, Rogério? A cidade santa, que está descendo do céu e ela vai assentar aqui na terra. Atrevido ele, você não acha? Com certeza. Ele está ali querendo desafiar a Deus, mais uma vez, né? Mais uma vez. Mais uma vez desafiar a Deus, querendo destruir agora a cidade santa. E ele vai ser vencedor nessa? Não, calma. Amém por isso. Amém por isso. Amém por isso. Cristo já é vencedor. Amém. E Amém. ele vai ali dar a sentença final, calma. Ali é a execução final. Amém. Né? Amém. Vamos lá a uma pergunta aí. Eu acho que a resposta está aí. Somente Satanás vai estar aqui na terra e é por isso que a gente fala que ele estará preso, né? Djalma, tem agora aqui um outro mapinha, onde a gente vai citar algumas passagens bíblicas e o que estará acontecendo aqui nesse período todo aqui, tá? Sim. Então vamos lá para o mapinha. Voltamos àquilo que nós já falamos aqui, mas vamos usar algumas passagens bíblicas. Algumas nós já usamos. 1 Tessalonicenses 4:16 nós já lemos, né? Agora, 2 Tessalonicenses 2:8, nós não lemos ainda aqui, podemos citar aqui, e aí está falando do início do milênio. O que vai acontecer no início do milênio? Tudo isso nós já vimos aí. A primeira coisa é o que? A volta de Jesus. Mas 2 Tessalonicenses 2:8 fala de uma outra situação que nós não citamos por alto, mas não lemos na Bíblia. Leia aí, Rogério, você já encontrou aí. 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 8, diz assim: Então será de fato revelado o iníquo,
a quem o Senhor Jesus matará com o sopro de sua boca e o destruirá pela manifestação de sua vinda. Olha aí, Jesus o destruirá e destruirá aqueles que o seguem também pela oportunidade da sua vinda, na sua vinda, quando ele voltar. E com o sopro da sua boca é que ele destruirá, né? Já vimos aí sobre a primeira ressurreição, que são os justos que vão estar sendo ressuscitados nessa primeira ressurreição, né? Em 1 Coríntios 15, 52, lá cita que nós seremos transformados. Eu acho interessante isso, porque lá diz que nós seremos transformados assim, ó, num abrir e fechar de olhos, assim, ó, num piscar, nós seremos transformados. E o que é essa transformação? Essa transformação, essa natureza carnal que nós temos, pecaminosa que nós temos a tendência para o pecado. Tem algumas pessoas que se dizem perfeitas, mas de acordo com a palavra de Deus não existe. O próprio Deus olhou de cima e disse que não encontrou um sequer que era bom. O que ele quis dizer com isso? Não encontrou um sequer que era perfeito. Na realidade, todos nós estamos contaminados pelo pecado. Mas quando Jesus voltar, seremos transformados. Rogério vai ler lá. Seremos transformados num abrir e fechar de olhos. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 52 fala assim: no momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta, a trombeta soará. Os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Olha só aí, Cristo deixando claro isso. Num piscar de olhos. É tudo muito rápido. Muito rápido. Aí a gente vê o poder de Deus, João. Aí dá para voltar lá atrás e lembrarmos a criação. O que aconteceu? Ele falou e tudo se fez. Não é isso que diz a palavra de Deus? Salmos 33 fala isso, né? A sua palavra disse e tudo aconteceu. Ele falou e tudo se fez. Aí é o poder de Deus. Nós estamos vendo mais uma vez aqui. Ele não vai precisar nem falar, porque ele disse que nós seremos transformados no abrir e fechar de olhos. E seremos purificados do pecado de uma vez por todas. Amém por isso, glória a Deus por isso. João, mas também nós temos aí a questão do arrebatamento. O arrebatamento que a Bíblia fala. E está lá em 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 17. Sim. Nós vamos ler aqui o que fala o texto bíblico. Rogério, posso te pedir uma coisa? Pois não. Leia o 16 junto. 16? Vamos lá. 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 16 diz assim: porquanto o Senhor mesmo, dado a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Versículo 17 agora. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles, entre nuvens para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. João, sim, aqui está falando de arrebatamento, mas se percebe que esse arrebatamento aqui, as pessoas estarão, vamos lá, os que estavam mortos ressuscitaram, são levados para o céu, os que estavam vivos, João, são transformados e agora são levados para o céu, para o encontro com o Senhor Jesus nos ares, João. Você vê que é um processo, né? Há uma ressurreição dos mortos em Cristo, dos justos, né? Eles são ressuscitados. E aí aqui a palavra de Deus diz: e nós os vivos, juntamente com eles, então seremos o que? Arrebatados. Ou seja, não existe essa história de que alguém ficou para trás, ou que foi dado uma segunda chance. A Bíblia não diz isso, até porque seria injusto com aqueles que morreram lá atrás e não tiveram uma segunda oportunidade. Aqui deixa claro, há um processo que irá acontecer. Esse processo, primeiro, Jesus vem nas nuvens. Ao ele vir nas nuvens, ressuscita os justos. Ao ressuscitar os justos, junta-se com os justos que estão vivos, e aí então são o quê? Arrebatados para se encontrar com quem? Com Jesus nos ares. Nos ares. Jesus não colocará, nessa primeira volta de Jesus, ele não colocará os pés nessa terra. Nós o encontraremos nos ares. Que a graça de Deus possa nos alcançar e sejamos mais um desses que estará lá a encontrar com Cristo nos ares. Djalma, o próximo passo ali é prisão de Satanás. Nós já lemos, já falamos sobre isso, então nós vamos lá o que estará acontecendo durante o milênio. Falamos também agora há pouco, Rogério, o que os justos vão fazer no céu. Lemos aí em Apocalipse 20, verso 4, que estarão fazendo o quê? Julgando, né? O julgamento de quem? Dos ímpios. Os ímpios que ficaram. Se nós olharmos algumas passagens bíblicas que falam sobre esse momento
lembrando assim dos ímpios que ficaram, é algo que é de arrepiar. Porque lá em Jeremias diz que vão ficar como esterco na terra. Tem outra passagem que diz que vai ser o banquete das aves, porque não vai ter quem enterra esse grupo de pessoas que será muito grande que ficará aqui. Então será algo desolador. Mas enquanto isso acontece aqui, os justos estarão fazendo o que mesmo? Julgando justamente a quem? Eu vou ler, Djalma, o texto bíblico que fala onde os justos estarão julgando, que está lá em 1 Coríntios capítulo 6, versículo 2 e 3. Fala assim a Bíblia: ou não sabeis que os santos hão de julgar o mundo? Ora, se o mundo deverá ser julgado por vós, sois acaso indignos de julgar as coisas mínimas? Não sabeis que havemos de julgar os próprios anjos? Quanto mais as coisas dessa vida. Olha só, a Bíblia deixa bem claro aqui que os santos, aqueles que se salvaram, eles vão estar julgando. E julgando até os anjos. Até os anjos. Quais anjos? Mas que julgamento é esse, João? Você sabe nos falar aqui, de momento, que eles estão julgando aqui, mas quem? Os anjos falou aqui, mas eles estão julgando em que sentido, João? É como eu disse agora há pouco, é uma revisão do julgamento de Deus. Porque na realidade aqueles que não estarão no céu já estão julgados. Julgados por quem? Por Deus. E como eu disse agora há pouco, esse julgamento será feito para quê? Para que os próprios justos não tenham dúvida do caráter de Deus. Então não teria necessidade, mas para que não surja dúvida, até mesmo porque a própria palavra de Deus diz que o pecado não se levantará uma segunda vez, ou seja, não acontecerá mais o pecado nunca mais, a eternidade inteira não acontecerá mais, mas para que isso não aconteça, Deus, na sua infinita bondade, na sua infinita misericórdia, Rogério, Ele faz o quê? Olha, por favor, avaliem o julgamento para que não fique uma sombra de dúvida. E nós iremos avaliar e concluiremos que Jesus foi justo, corretíssimo com o seu julgamento. Tá? Nós iremos fazer apenas e tão somente para não sobrar dúvida, porque a dúvida nos leva ao pecado. Inclusive a Bíblia fala que os duvidosos não entrarão no reino dos céus. Djalma, aí continuando aqui, está falando da terra vazia e de Satanás preso, que é o que nós já lemos lá em Apocalipse. Tá? Aqui Jeremias também, se quiser complementar, Apocalipse 20, versículo 1 a 3, nós lemos lá, onde fala que Satanás estará preso por questões circunstanciais, porque não tem ninguém para tentar, né? Porque todos os que ficaram na terra, ou estão mortos, ou foram mortos quando Jesus voltou, certo? Sim. E aí então está tudo desolado aqui na terra. Você gostaria de ler aqui de Jeremias, João? Olhei para a terra e ei-la sem forma e vazia, para os céus e não tinham luz. Olhei para os montes e eis que tremiam e todos os outeiros estremeciam. Olhei e eis que não havia homem nenhum e todas as aves dos céus haviam fugido. Olhei ainda e eis que a terra fértil era um deserto e todas as suas cidades estavam derribadas diante do Senhor, diante do furor da sua ira. Pois assim diz o Senhor, toda a terra será assolada, porém não a consumirei de todo. Por isso a terra pranteará e os céus acima se enegrecerão, porque falei, resolvi e não me arrependo, nem me retrato. Então aí nós percebemos que todos os ímpios estarão mortos. Não haverá mais salvação para os ímpios nem depois do milênio. Ou seja, a oportunidade, Djalma, é enquanto estamos agora com vida, antes de Jesus voltar, estamos todos com a mesma oportunidade. Porque se tivesse uma segunda chance, Djalma, aquilo que você já lembrou aí, alguns seriam injustiçados. Justo, muitos seriam injustiçados. Lembre, a hora de você tomar a decisão é agora. Não deixe para depois. Porque a oportunidade que Deus está te dando é neste momento. Amanhã pode ser tarde. Nesse período que estamos aqui, não terá oportunidade para ninguém. Aliás, um pouco antes da volta de Jesus, de acordo com a palavra de Deus, esse tempo terminará. Você tem que fazer a sua escolha hoje. Não deixe para amanhã. Eu gosto muito lá de Hebreus 4, de Hebreus 3 também, onde fala: se hoje ouvirdes a voz do Senhor, não endureçais o vosso coração. Não deixe para amanhã. Tome a sua decisão ao lado de Jesus hoje. Amanhã pode ser tarde. Djalma, mas vamos lá, o que vai estar acontecendo agora no fim do milênio, no fim desses 1000 anos. Nesse fim desses 1000 anos, Cristo desce, nós já falamos isso. Sim. Cristo desce, e essa passagem está lá em Zacarias capítulo 14,
versículo 3 e 4, ok? Eu vou ler aqui, Djalma, e aí a gente comenta rapidamente. Zacarias, capítulo 14, versículo 3 diz assim: Então sairá o Senhor e pelejará contra essas nações, como pelejou no dia da batalha. Naquele dia estarão os seus pés sobre o Monte das Oliveiras, que está defronte de Jerusalém para o oriente. O Monte das Oliveiras será fendido pelo meio, para o oriente e para o ocidente, e haverá um vale muito grande. Metade do monte se apartará para o norte e a outra metade para o sul. Tem uma diferença aqui, você percebeu? Aqui Jesus volta, ele põe os pés no chão? Não. Não, nós encontraremos com ele onde mesmo? Nos ares de Nos ares, na primeira volta de Jesus. Na segunda volta de Jesus, aqui depois da destruição dos ímpios, o que acontece? Ele desce, e aqui diz que ele porá os pés no Monte das Oliveiras, e o Monte das Oliveiras vai acontecer o que com ele aí? Ele vai dividir ao meio, né? Uma parte para o norte, outra parte para o sul. Na realidade, o monte se tornará uma grande planície, né? E ali então descerá a cidade santa ali. Aí então, João, você está falando de descerá a cidade santa, que está lá em Apocalipse capítulo 21, versículo 2. Apocalipse capítulo 21, versículo 2 fala assim: Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, ataviada como noiva adornada para o seu esposo. Então essa cidade santa, ela desce e ela justamente se assenta aonde esse monte foi fendido, João. Rogério, nós vimos aqui que durante o milênio Satanás foi preso e ficou preso por 1000 anos. No final de tudo isso, acontecerá o quê? A ressurreição, que é quando Satanás é solto. Ele é solto por quê? Você já disse agora há pouco. Ele foi preso, não era uma corrente, mas sim uma situação circunstancial. Por que circunstancial? Não tinha a quem tentar, conforme você colocou agora há pouco. E muito bem colocado. Agora acontece a segunda ressurreição. Ao acontecer a segunda ressurreição, que nós já vimos aí, Apocalipse 24 e 5, nós vemos então que ele automaticamente é solto. Ele é solto. Vamos ver lá o 7 e 8 de Apocalipse 20 aí, ó. O 7 e 8 diz lá assim, ó: Quando, porém, se completarem os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão, e sairá a seduzir as nações que há nos 4 cantos da terra, Gog e Magog, a fim de reuni-las para a peleja. O número dessas é como a areia do mar. Isso é assustador, porque o número dos perdidos é como a areia do mar. Mas o que me chama a atenção aqui é que assim que ele é solto porque foram ressuscitados, ele sai a fazer o quê? A seduzir as nações, os povos, e chamá-los para quê? Para guerrear, que no verso 9 está dizendo lá que marcharam pela superfície da terra para lutar contra a cidade santa. Essa cidade que estará descendo. Nesse momento, Cristo lança destruição sobre todos eles. E aí então, olha o verso 9. Leia aí, Rogério. O verso 9 fala assim, Tchau: Marcharam então pela superfície da terra e sitiaram o acampamento dos santos e a cidade querida. Desceu, porém, fogo do céu e os consumiu. Já, mas aqui está falando aqui da destruição dos ímpios. E Satanás? Satanás também fala que será destruído. E está no versículo 10, né? Você poderia ler para a gente aí? Posso, está aqui, ó. O diabo, o sedutor deles, foi lançado para dentro do lago de fogo e enxofre, onde já se encontram não só a besta, como também o falso profeta, e serão atormentados de dia e de noite por séculos, pelo século dos séculos. Então você veja só, Satanás também será destruído no lago de fogo, onde também os seus seguidores serão destruídos também. É claro que Satanás, eu entendo que receberá uma recompensa maior, tá? Ou uma recompensa de dor, de sofrimento maior, mas estará sendo destruído também no lago de fogo e enxofre. John, depois que nós vimos aí da destruição dos ímpios de Satanás, nós percebemos um detalhe importante. Aí agora Cristo desce com a cidade santa e aí ele toca no chão. Sim, é onde nós vemos em Zacarias que ele descerá sobre o Monte das Oliveiras, né? E o monte se abrirá e se tornará uma grande planície. E ali então descerá a cidade santa, que está em Apocalipse 21, verso 2. Está com ele na mão aí ou está em Zacarias? 21, versículo 2 fala assim: Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, ataviada como noiva, adornada para o seu esposo. A cidade santa, então, ela desce do céu aqui para essa terra. A terra agora que estará renovada
que nós podemos ler também, já no versículo 1, que fala assim: vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. É interessante porque tudo passou. Tá? Nós escutamos muitas vezes falar que o mundo chegará ao fim, destruirá o fim do mundo e tudo mais, mas a Bíblia não diz isso. A Bíblia fala que esse mundo será renovado, será reformado, e os filhos de Deus morarão aqui neste mundo. Passarão 1000 anos, como nós vimos agora, no céu. Tá? Mas a eternidade passaremos aqui. E isso nós veremos no próximo estudo, que vai falar sobre a nova terra. Rogério, qual será então o final de tudo? Vamos ver aí em 2 Pedro 3, 10 a 13? Me acompanhe aí na sua Bíblia. Virá, entretanto, como ladrão o dia do Senhor, no qual os céus passarão com estrepitoso estrondo, e os elementos se desfarão abrasados. Também a terra e as obras que nela existem serão atingidas. Versículo 11. Visto que todas essas coisas hão de ser assim desfeitas, deveis ser tais como os que vivem em santo procedimento e piedade. E o versículo 12. Esperando e apressando a vinda do dia de Deus, por causa do qual os céus incendiados serão desfeitos e os elementos abrasados se derreterão. O versículo 13 fala assim: nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habitarão justiça. Amém. Amém. Djalma, eu acho que esse é o momento que nós se preparamos e aguardamos. É o momento que Jesus, ele volta. Não é? Exatamente. Eu acho interessante que aqui não fala o dia que Jesus vai voltar. Fala? Não. Não está falando a data, né, João? Não. Mas diz aí algo muito interessante. Virá como ladrão. Por um acaso você espera o ladrão na sua casa? Você sabe o dia, a hora que ele vai chegar? Se você soubesse, garanto que você estaria na sua casa de prontidão para recebê-lo. E dificilmente ele sairia de lá. Mas você veja só, a palavra de Deus diz a mesma coisa. Cristo virá como ladrão. O dia, a hora eu não sei. E ele está dizendo para você, fique pronto, porque eu estarei voltando para te buscar. Você já parou para pensar que ele pode chegar e você não estar pronto? E Jesus está chamando você para se aprontar agora, estar pronto, porque ele não quer te pegar de surpresa. Muito pelo contrário, ele quer levar você para morar com ele a eternidade. Não deixe esse período passar. Jesus está voltando. Se prepare, prepara-te hoje para encontrar-se com o teu Deus. Então, Djalma, aí a resposta aí para essa pergunta que você me fez: a terra será renovada. Djalma, mas eu vou agora terminar. Então não vai ser destruída não, né, Rogério? Só um... Não vai ser destruída então. Não vai ser destruída, ela vai ser renovada. Mas tem alguma coisa que vai ser destruída. Nós vimos aí. Nós vimos que o pecado e o pecador não arrepende. Exatamente. Isso aí. Djalma, mas com isso, Deus tem prazer na morte do ímpio, Djalma? Muito pelo contrário, né? Nós vemos oportunidades e mais oportunidades. Vamos ver o que a Bíblia diz. Vamos lá então, Djalma, Ezequiel capítulo 33, versículo 11. O que diz aí? Aqui diz assim, a minha versão, ela coloca aqui. Diz-lhes, tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, não tenho prazer na morte do perverso, mas em que o perverso se converta do seu caminho e viva. Olha o apelo, convertei-vos dos vossos maus caminhos, pois, por que a vez de morrer, ó casa de Israel, ó fulano de tal, por que a vez de morrer? Djalma, então a resposta aí, Deus realmente não tem prazer na morte do ímpio. Ele gostaria que todos se salvassem, mas ele respeita a escolha de cada um, né, Djalma? Ele deu com tristeza. Isso, ele deu desde lá do princípio o livre-arbítrio, não foi isso? E agora ele respeita o livre-arbítrio que é dado. Mas não é de maneira inconsequente, eu te dei, não. Ele vem desde lá do princípio, chamando, convocando para arrependimento. Mas chega um dia que o limite do amor de Deus termina. A taça se preenche e a justiça também é aplicada. Muitos dizem que Deus é amor e por isso ele não vai destruir ninguém. Mas a Bíblia diz claramente que Deus é amor, mas ele também é justiça. E ele vai despejar o amor sobre aqueles que aceitam.
mas também vai despejar a justiça sobre aqueles que rejeitam o amor de Deus. Então, diante dessa verdade, Djalma, a gente precisa tomar uma decisão. Sim. Que decisão é essa? Fazer parte da primeira ressurreição, se já estivermos descansando. Tomara a Deus que não, eu quero estar vivo lá. A nossa esperança é que estejamos vivos aqui. Sim, aguardando, né? Mas se não estiver, que estejamos prontos, tá? Nós temos que estar prontos agora. Não tem como depois da morte você se aprontar, é agora, enquanto vivos. Perfeito. Então aqui eu vou ticar aqui como fazer a nossa parte aqui, né? Sim. Para sermos restaurados quando Jesus voltar, ou então se já estivermos descansando, que a gente possa fazer parte da primeira ressurreição de Djalma. Mas qual que é o segundo passo de Djalma? Me preparar para estar no céu com Cristo durante o milênio. Isso, a gente precisa se preparar, porque a gente não vai estar lá por simples acidente. Não é, Djalma? Não. Existe oportunidade para todos, e a gente precisa se preparar. A gente precisa escolher estar no céu. E para escolher estar no céu, precisamos escolher Jesus como o nosso Salvador. Djalma. Amém. Então esse foi o nosso estudo. Realmente é um privilégio poder estudar a Palavra de Deus. E nós queremos concluir esse estudo, já convidando você para estar conosco assistindo o próximo estudo, que será sobre a nova terra. Mas antes de concluirmos, Djalma, eu gostaria de convidar você a juntos aqui nós fazermos uma oração. Convido você, feche seu olho, vamos orar a Deus. Santo Deus, nosso Pai querido, em primeiro lugar nós queremos agradecer pela oportunidade de estudar a Tua Palavra. E também, Senhor Deus, pela oportunidade que o Senhor nos dá de nos prepararmos para o breve encontro que teremos contigo. Ajuda-nos, ó Deus, que estejamos todos nós, aqui eu, Djalma, você que está assistindo nós, estejamos todos prontos para que possamos subir com Jesus para as mansões celestiais e depois dos 1000 anos estarmos voltando para essa terra que estará renovada. Senhor, nos ajude para isso. Nos abençoe. Nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém.